Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Networker. E o tema que trataremos hoje nesse bate-papo aqui com um super convidado, que eu vou apresentar já já, é sobre as ferramentas que alavancam os resultados do seu negócio. Olha só que tema bastante interessante, hein? Lembrando, né, que nós tratamos aqui no podcast Networker pautas relacionadas a mercado, negócios, falamos também de pautas a respeito de networking, empreendedorismo, temos aí temas relacionados a empresários, empreendedores de destaque, case de sucesso, como no podcast passado que trouxemos aí o tema a terceirização como solução e trouxemos o case de sucesso da IBCO Gestão lá com a empresária Viviane Coura, inclusive mandar um abraço aí especial para ela. Também gostaria de reforçar aqui o pedido a todos vocês que nos acompanham, empreendedores, empresários, profissionais das mais diversas áreas, para acompanharem, né, os nossos conteúdos do Podcast Network aqui pela Croma TV, baixando o app da Croma. Entra lá na lojinha, baixa o app, é rapidinho, vocês poderão aí ter acesso, né, de forma online e também ao vivo de todos os conteúdos que são disponibilizados na grade da Croma TV. Temos também o nosso site, está aí no GC o endereço, caso você queira acompanhar pelo site, e os canais de assinatura. Consulte lá no nosso site quais são esses canais, quais são as operadoras aí parceiras conveniadas que transmitem todos os conteúdos da grade da Croma. Então temos aí N canais de assinatura, é bacana você conhecer, você que é profissional, ou seja, você ainda é um estudante que está buscando uma colocação no mercado de trabalho para aperfeiçoar. Então aqui o nosso propósito é trazer realmente temas relevantes, temas reais, com grandes especialistas do mercado, para que você possa realmente aí aprender, reciclar e complementar aí todas essas informações, tá legal? Vamos lá, né? Então, bom, e para tratar desse tema aqui que nós trouxemos hoje, que nós da produção aqui Network buscamos no mercado, esse tema bastante interessante e que gera curiosidades em todos nós, eu tenho certeza, que são as ferramentas que alavancam resultados. Nós convidamos aí um grande especialista realmente, o nome do negócio, o nome da empresa já mostra aí, joga uma carga imensa nele, né? Uma grande responsabilidade. Nós trouxemos o Paulo Júnior da Case de Sucesso. Paulo, bem-vindo ao Podcast Networker, é um prazer recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que o seu conteúdo, né, a sua explanação aqui hoje conosco vai ser uma aula aí a respeito desse tema e vai trazer bastante informação relevante para o público que nos acompanha aqui na Croma TV. Bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. Olá, ouvintes do Podcast Networking. É um grande prazer estar aqui hoje compartilhando as minhas experiências, o meu conhecimento, né, sobre ferramentas, que assim é um assunto que particularmente eu sou fascinado, né, porque não adianta você ter uma boa estratégia se não tiver uma ferramenta que te ajude a colocar em prática essas estratégias. É como para apertar um parafuso você usa uma chave de fenda e não um martelo, né? É mais ou menos isso. É importante que você tenha a ferramenta certa para a ação certa. Muito bom, olha aí, já começou aí, vocês viram aí que realmente o convidado está motivado aí, dá para perceber a sua motivação, o seu gosto pelo tema, né, na sua expressão. É bacana isso, quando a gente realmente pega o convidado ali que está a fim de bater esse papo bem bacana. Normalmente todos que passam por aqui, eles estão nesse estágio e eu tenho certeza aí que vai ser um bate-papo muito bom. Você vai poder ensinar muito aí para mim, para quem está acompanhando, para nossa produção aí que também está acompanhando hoje essa gravação. Eu gostaria que você se apresentasse então para o nosso público com um pouquinho mais de detalhes. Quem é o Paulo Júnior? É especialista nesse tema, em outros temas inclusive, você pode citar. Hoje falaremos apenas das ferramentas, mas quem é o Paulo Júnior? Bom, eu trabalho com marketing desde 98, né? Eu iniciei minha jornada no marketing no offline, na época, né? Não tinha tanto... não tinha marketing digital, enfim, os canais digitais, muitos nem existiam, né? Então eu iniciei na área de trade marketing e merchandising e em 2009 eu fui pro digital. Abri um e-commerce, operei esse e-commerce por 11 anos e pouquinho antes de vir a pandemia
nós sentimos a necessidade do público em escalar e ir para o digital, né? Porque tinha muita empresa que não tinha uma presença digital ainda ou desenvolvida, ou era zero a presença digital de muitos comerciantes, e nós resolvemos ajudá-los, levar esse nosso conhecimento, essa nossa experiência aí para o mercado. Eu até brinco, né? Quando eu entrei no marketing digital lá em 2009, eu levei um XP, um computador, um XP, uma foice e uma enxada, né? Porque a internet era mato, não tinha quase nada. E graças a Deus eu aprendi muito, tive muitos erros, mas também tive mais acertos do que erros. E até onde chegamos com essa experiência, ajudando muitos clientes ao longo da nossa jornada a escalarem seus negócios. E com essa demanda, quando nós sentimos essa demanda, nós resolvemos abrir a agência, né, como eu havia falado, e foi aí que surgiu a agência Case de Sucesso, porque o nosso objetivo é transformar empresas em cases de sucesso. Pode ser desde o negócio local, profissional liberal, nós temos clínicas na nossa carteira, temos bastante e-commerce, então assim, nós levamos todo o nosso conhecimento para o sucesso do cliente. E um ponto importante, a nossa proposta de valor, tem muita agência boa no mercado que entrega resultado, mas a nossa visão é a visão do empreendedor, porque eu já sentei do outro lado, eu já tive um e-commerce, então eu sei as necessidades, as dores, né? Não é só vender, mas você tem que vender com lucratividade, você tem que vender de maneira saudável. Então a nossa proposta é levar realmente essa visão do cliente, né? Para dentro da casa dele e definir ações para alavancar. Muito bom. Olha aí um pouco do nosso convidado de hoje, então, especialista, né, no tema, o Paulo Júnior. Paulo, né? Vamos chamar aí de Paulo. Bacana, uma bela trajetória, seja até o ato de empreender e mesmo após o ato ali de empreender na agência aí, se eu posso falar assim, né? Agência Case de Sucesso. Uhum. E o nome é bastante propício e traz uma carga, uma carga de responsabilidade ainda muito maior, grande, não é isso? Bem maior. Fazer aqui um agradecimento então ao nosso podcast de hoje, nosso podcast de número 7 aqui na Croma TV, ao nosso apoio oficial Connect Biz, lá o canal de network colaborativo. Agradecer também aí ao nosso patrocinador, a Solução Erudição, a sua plataforma de aprendizagem, e mandar um abraço, né, ao entrevistado que nós recebemos aqui, a entrevistada lá, a Vivi, mandei um abraço para ela no início, e em breve aí novos temas para vocês também. Lembrando que os nossos conteúdos novos são disponibilizados todas as segundas-feiras ao vivo aqui na Croma TV, com reprises, né, caso você perca, de terça a sábado, e depois também você poderá acompanhar lá no nosso canal do YouTube. Só não esqueça, caso goste, de dar o like e inscrever-se, tá legal? Vamos lá então aqui para esse bate-papo. Eu e a produção aqui no Network, nós preparamos algumas perguntas, né? Alguns temas aí que gostaríamos que você explicasse, apresentasse a sua visão. Costumamos reforçar aqui para o nosso convidado que é sua visão, é sua opinião. Sim. Fique à vontade para concordar, discordar, é apenas a sua visão como especialista, tá legal? Uhum. Bom, vamos lá, estamos falando do tema então, ferramentas, né, que alavancam aí os resultados e... ferramentas, né? O que são as ferramentas? Claro, você pode explicar um pouco conceitualmente, mas a aplicação de ferramentas na estratégia de marketing. Eu parto do princípio que existe dentro dessa empresa, não importa o porte, um planejamento estratégico dentro da área de marketing. Claro, todas as demais áreas também estão envolvidas nisso. Você pode falar a respeito. Sim. E dentro desse planejamento está prevista ali a aplicação de ferramentas ou não está previsto. Como que você vê isso como especialista, né? Essa aplicação de ferramentas dentro desse planejamento estratégico. Tem que ter, não tem que ter? Como que funciona isso? É essencial, não é essencial? Bom, o uso de ferramentas na implementação de estratégias de marketing, ela, dependendo da estratégia, não é tão essencial, mas é muito importante que tenha, porque você vai conseguir automatizar os processos. E às vezes as pessoas falam... muitos empreendedores olham bastante o preço, né, e não olham o valor. Então, sei lá, de repente uma ferramenta de R$300 por mês, fala, pô, mas R$300 é caro, mas quanto custa a hora de um funcionário para fazer essa ação manualmente? É muito mais caro.
e o funcionário está mais sujeito a erro. É humano, somos humanos, todos erramos. Sim. Então, sai muito mais caro, esse barato sai caro, né? Muita gente tenta economizar nas ferramentas, mas o custo lá na ponta acaba se tornando maior. E outro detalhe é que a maioria das ferramentas, ela te ajuda a mensurar os resultados também. Então, não é essencial, dependendo da estratégia. Tem estratégia que não tem jeito, você tem que ter ferramentas para executar ela. Mas é muito importante que você tenha, e assim, tem muita ferramenta boa, com preço justo. Perfeito. Totalmente acessível para o mercado, para o pequeno, para o médio empreendedor. Ou seja, podemos entender, né, com a sua explicação, que dentro ali da área de marketing, normalmente pela área de marketing, é isso que se começa, né, essa demanda? Pela área tá de certo. Marketing, isso. Existe ali, vamos colocar assim, é um pré-requisito que tenha um planejamento, até porque se não tiver o planejamento, você pode falar a respeito disso, tem alguma coisa errada, já começamos com alguma coisa errada. Vamos partir do princípio que temos ali um planejamento estratégico da área de marketing, apontando para onde seguir, e a aplicação, no caso dessas ferramentas, como falamos aqui, é de acordo com a ação que está prevista. De acordo com a ação. Vai ter ação que precisa, tem ação que não precisa. Agora, seria errado tirar, de repente, de uma ação que precisa a estratégia de aplicar ali uma ferramenta por questão financeira. Sim. Só por esse motivo. Só por esse motivo. É um erro, que infelizmente muitos cometem. Com relação ao planejamento estratégico, é aquilo que você falou, estamos partindo do princípio que você tenha um planejamento estratégico. Aquela frase do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde quer ir, onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? É bem isso, e é o planejamento estratégico que vai te direcionar. Tudo tem que começar em cima das respostas à pergunta: o que eu quero, por que eu quero, para quem eu quero. Então, o planejamento estratégico vai te mostrar suas metas, o objetivo, táticas, né? E a gente vai construir toda a estratégia e as táticas, inclusive em cima do planejamento estratégico. E no planejamento estratégico também você vai definir verba, você vai definir prazo, né? É importantíssimo você ter esse planejamento. Muito bom. Você falou aí, Paulo, a respeito de metas, né? No podcast, se eu não me engano agora de memória, número 5 do podcast Network, nós falamos a respeito de metas, scripts para bater metas, e trouxemos como convidado o vendedor vencedor, que é o Vanderlei Souza, um especialista aí do mercado. E é engraçado como teve essa conexão agora dos temas, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. E ele falou, logicamente, ele focou a área comercial, e ele falou bastante a respeito de meta, em determinado momento, ele citou a importância, né, da conexão entre uma área comercial e uma área de marketing, porque senão, na verdade, se não tiver essa sintonia, vai ficar cada um atirando para um lado. E eu acredito que muitas vezes a área comercial, ela vem seguindo ali a diretriz do que está previsto em marketing, na verdade, né? Não adianta ter um público-alvo, o comercial buscar aqui um público-alvo e o marketing definiu como público-alvo o perfil diferente. Como você vê também a importância dessa conexão no caso de uso dessas ferramentas ou mesmo do planejamento estratégico, comercial e marketing deveriam caminhar em conjunto? Deveriam sim. E a gente até brinca falando que quando as coisas vão bem é mérito do comercial, quando vão mal é erro do marketing, né? O marketing ele acaba sendo, ele é fundamental dentro de uma empresa, só que ele acaba sendo assim, não tão valorizado, né? O pessoal, quando vários clientes a gente está conversando, né? Principalmente na fase de proposta, de negociação, eles perguntam quanto isso vai me custar, qual é o gasto, né? Eles não perguntam qual é o investimento. Então, a área de marketing, por muitos empreendedores, de forma errônea, é visto como um custo. Só um custo, e não como investimento. Logicamente que você tem custos operacionais envolvidos, como em qualquer área, qualquer empresa, mas é um erro, então, você pensar, né, quando você quer trabalhar marketing, contratar, né, ferramentas, como a gente vai falar mais aqui, ações, especialistas, consultores, isso é um investimento para o seu negócio, é um investimento para a sua empresa, e eu diria até que levar esse conceito, também esse pensamento para outras situações, outras áreas, de novo o planejamento, você tem que prever, inclusive no seu planejamento
planejamento inicial e depois esse planejamento que é revisado a cada X tempo, esse aporte, esse investimento ali no seu orçamento. Ah, mas eu sou pequeno, eu sou um microempreendedor, eu sou uma microempresa, tenho aqui só 4 funcionários, um sócio. Tem que fazer o planejamento da mesma forma, tem que prever quanto você terá de orçamento para investir nessa área de marketing, para investir em ferramentas. Isso é o básico, isso é o fundamental. Sem isso, é como já falamos aqui no Networker anteriormente, o seu risco aí ele fica com certeza ampliado, né? A chance de insucesso ela aumenta. Agora, se você tem tudo isso, está olhando para isso, a sua chance de sucesso aumenta, no caso, de insucesso diminui. Então é isso, eu acho que planejamento é a base de tudo, como você bem explicou. Até mesmo no nosso dia a dia, né, Ronaldo? Para mim vir para cá, eu tive que planejar. Ó, eu vou acordar a tal hora, vou pôr tal roupa, pegar o carro, seguir tal caminho. Vou chegar a tal hora. Então, assim, sem planejamento, a gente acaba vivendo aquela música, deixa a vida me levar. Bem lembrado. E assim, o que você prefere? Você conduzir a sua vida ou terceiros conduzir a sua vida? Então, o planejamento é fundamental para tudo, na nossa vida pessoal, profissional, acadêmica também, né? É fundamental. É isso aí. Bom, então vamos aqui para o nosso bate-papo, aqui seguir com Paulo Júnior, especialista aí da empresa Case de Sucesso. O tema hoje, ferramentas que alavancam o seu negócio. Eu gostaria de falar, de te perguntar exemplos, né, das principais ferramentas. Cita para nós aí algumas ferramentas, não precisa citar todas, né, se forem muitas, eu não tenho esse conhecimento, vou aprender aqui com você também. As principais ferramentas, que nós estamos falando do tema ferramentas que alavancam, mas quais são essas ferramentas? Bom, existe ferramenta no mercado para praticamente tudo, né? Hoje em dia, ainda mais com a evolução da inteligência artificial. Entre as principais, as mais utilizadas e que apresentam até um retorno legal, estão os chatbots, né? Os chatbots, elas são ferramentas que elas vão ajudar a desafogar o seu saque, por exemplo. Nós temos casos na empresa que reduziu em 50% a demanda do atendimento a clientes, só por nós termos instalado um chatbot respondendo as perguntas frequentes e direcionando a pessoa para a área correta. E o legal do chatbot é que assim, as pessoas já estão meio cansadas de ficar preenchendo formulário de contato. E o chatbot, você começa a conversar com ela, você tendo uma ferramenta de chatbot eficiente, integrada a outras ferramentas, você consegue já ir na conversa, o bot coletar os dados desse lead sem que ele precisa preencher um formulário, por exemplo. Então você põe, olá, tudo bem? Eu sou o bot. Como é seu nome? Ah, meu nome é Paulo. Opa, você já pegou o nome do lead. E você começa a conversar, pede e-mail, pede telefone, pergunta se ele quer receber novidades, porque isso é importantíssimo, né? Para não queimar a sua reputação, porque não adianta você mandar WhatsApp, e-mail, para quem não quer receber, isso só vai prejudicar a reputação do seu domínio, a reputação da sua marca. Então o chatbot ele é excelente para isso, você automatiza o pré-atendimento, reduz a demanda do seu atendimento a clientes, você consegue também explicar um pouquinho do seu produto através do chatbot, faz a captação desse lead e manda para dentro de uma lista. Aí se ele aceitou receber essas comunicações, aí você pode disparar e-mail marketing, WhatsApp marketing também, que é a segunda ferramenta aqui que eu vou entrar. O WhatsApp hoje é utilizado por mais de 90% dos brasileiros, né? Então é uma ferramenta muito poderosa, mas não só para venda, para atendimento também, né? Tem algumas ferramentas que você consegue criar operadores, né? Colocar até algumas automações, certo? E agilizar esse atendimento, né? E assim, o chatbot e o WhatsApp Marketing, você definindo uma estratégia bem desenhada, com uma copy bem escrita, você vai assim proporcionar ao seu cliente uma experiência incrível. Essa semana mesmo eu recebi um print de um cliente, de um dos nossos clientes, falando, nossa, assim, ele recebendo mensagens automáticas de atualização de status do pedido dele. Esse nosso cliente é um e-commerce.
E a cliente dele falou, nossa, que top, eu compro em diversos marketplaces e assim, nunca recebi um atendimento tão diferenciado desse. Virei cliente. Então você consegue fidelização de cliente justamente por você oferecer experiências incríveis para esse cliente, né? Você trata o cliente como único, você mantém ele informado de todos os processos. Então, chatbot e e-mail marketing é fundamental. Chatbot e WhatsApp marketing é fundamental para o sucesso do seu negócio. Tem ferramentas também de criação de landing pages, né? Você oferecer um conteúdo, mas tem que ser um conteúdo de valor para fazer aquela pessoa deixar os dados dela. Você pode até utilizar também o chatbot para fazer isso. Me dá seus dados, eu te mando o link com esse conteúdo. Então a criação de landing pages também são ferramentas, né? Ferramentas de criação de landing pages são ferramentas fundamentais para uma estratégia. Só que também você precisa ter numa hospedagem de qualidade, essa página tem que ser rápida, ela tem que conversar com o cliente, né? Você não pode fazer algo de qualquer jeito. Senão não adianta, né? Vai ter um conteúdo relevante, bota lá, né, uma landing page, no caso, para fazer essa divulgação, né? Coletar esses dados e o negócio... fica lento, demora. Estudos, né? Estudos indicam que o site que leva mais de 3 segundos diminui assim 60% a conversão, diminui muito a conversão. Que situação, né? É um tempo, 3 segundos. 3 segundos é um piscar de olhos, mas se você entrou numa página, o cara olhou a barrinha lá. Desiste. Não carregou, desiste. Tchau. Deve estar fora do ar ou alguma coisa. Olha aí, atenção a essa dica, hein? Só que não é a dica final, ele ainda vai trazer no final a dica do especialista. Campanhas de captação de lead. Né? Então as ferramentas, o Facebook, Instagram, Google ainda são excelentes ferramentas, né? E é importante você investir em tráfego pago, mas de forma estratégica, mostrar a sua campanha para o seu público, né? Que o planejamento estratégico vai mostrar para você quem é o público-alvo e você utiliza essas ferramentas de mídias sociais e o Google Ads para gerar tráfego, para levar a sua mensagem. Cada ferramenta dessa com o seu propósito, claro, Cada ferramenta com o teu conteúdo, né, ali, de transmissão. Sim. Na verdade, o tema não é tráfego, né, mas só abrindo um parênteses aqui, cada rede social tem um perfil de cliente diferente. Então, por exemplo, poucas pessoas pesquisam no Instagram ou no Facebook comprar tênis. Eles pesquisam aonde? No Google. Então, a pessoa que pesquisa por um produto, a gente chama de no fundo do funil, já na fase de conversão. A melhor ferramenta, se você quer atingir o pessoal de fundo de funil, é Google. Se você quiser fazer uma construção de brand, de marca e fomentar a compra por impulso, é Instagram e Facebook. Porque a pessoa está lá navegando, opa, isso aqui é legal. E cada uma dessas mídias também com o seu perfil específico. Cada uma com o seu perfil específico e elas se complementam. Você entendeu? Elas se complementam. Se o cara ele conheceu você no Instagram, aí você está oferecendo o seu produto ou seu serviço. Aí a pessoa foi lá, clicou na sua página, entrou, te conheceu um pouco melhor. Aí ela vai buscar mais informações aonde? No Google. Se você também aparece no Google, a pessoa, nossa, ele está aqui também. Né? Então são ferramentas que se complementam. E tem também LinkedIn, TikTok, cada um. LinkedIn é mais um perfil corporativo, então para B2B ou para pessoas assim buscando formação profissional, recolocação profissional, LinkedIn é a melhor opção, né? E o TikTok é um público mais jovem, né? Mas eu brinco que as redes sociais é aquele corredor antes de você chegar no caixa, né? Que eu atuei na área de trade, a gente chama de cross merchandising, né? Você tá indo pro caixa e você vê uma balinha, uma pilha, um fone de ouvido. Essa é a rede social. É preparado nas gôndolas, preparado estrategicamente. Você já fez sua compra. Eu vou pegar esse bombom, eu vou pegar essa bala. A criança pede alguma coisa, por exemplo. Essa é a rede social. E o corredor dos produtos de venda é o Google, porque quem vai no mercado vai pro corredor, ele quer comprar aquilo. Perfeito. Ele está procurando aquele produto. É uma analogia.
O e-mail marketing também é uma ferramenta que muita gente fala, o e-mail marketing está morrendo. Tem diminuído os resultados, porém com uma estratégia você consegue até diminuir esse impacto de diminuição de resultados. Nós temos clientes, por exemplo, que 15% do faturamento vem do e-mail marketing, né? Então assim, só que é importante, estratégia, conteúdo e segmentação, né? Se você não tiver esses 3 pilares, você não vai ter resultado com e-mail marketing. Você vai ser um panfleteiro. Imagina, você está no farol entregando papel. E muitas vezes se tornar o chato. Se tornar o chato e você prejudica. É muito importante você ter cuidado com campanhas de e-mail marketing, que você prejudica a reputação do seu domínio. Olha só, você vai começar a ser entregue no spam do cara. Se você tiver muito cancelamento, a pessoa nem abriu, já deleta o seu e-mail, ou se ela denuncia como spam. Então assim, hoje em dia o pessoal usa o quê? Hotmail, Gmail, né? Outlook.com. E se eles verem que a maioria dos usuários dele estão mandando seu e-mail para o lixo ou denunciando como spam, cara, você vai diminuir muito a sua entregabilidade. Eu tenho clientes que, por exemplo, a gente manda e-mail todo dia para o cliente, mas ele pediu para receber. E a gente deixa claro no rodapé do e-mail, você quer sair da lista? Não tem nenhum problema, clica aqui, eu paro de te incomodar. Me permite até fazer uma observação, né, te interromper, mas esse é o primeiro passo, é fundamental, porque se você deu ali o aceite, alguns falam opt-in, né, no caso, vai depender da forma, você está aceitando receber e isso tem que estar de forma muito didática e clara o momento que você quer cancelar, porque eu mesmo como consumidor, eu já me deparei com situações. Primeiro, que eu não me recordo realmente de ter aceito, primeira coisa. Segunda, mesmo aqueles que eu aceitei, não encontrar facilmente onde cancelar. Porque para mim já deu ali aquele momento, né? Não preciso mais ficar recebendo. E aquilo continua vindo, porque você não sabe onde. E aí é onde você começa a jogar para o spam, excluir. E isso traz o prejuízo, o impacto diretamente para a empresa, no caso, que está fazendo. Ou seja, o gestor ali está entendendo que ele investiu, tomou uma ação correta, só que por outro lado, né, ninguém está observando que na verdade o resultado está sendo o efeito contrário, está sendo ruim para a imagem da empresa. Sim, inclusive se o seu domínio cair numa blacklist, nem os e-mails internos corporativos vão ser entregues na caixa de entrada, então isso vai prejudicar até mesmo a sua operação. Então, você vai mandar um e-mail para um cliente com um orçamento, uma proposta, o cara não vai receber, vai cair no spam dele. Imagina, isso é ruim demais. Muito ruim. Impacta muito. Bastante. Então, assim, a gente vê muita gente sendo panfleteiro digital, né? E é uma estratégia péssima que só vai prejudicar o seu negócio. Então, o e-mail ele tem que ser utilizado de forma profissional, não é pegar uma base de clientes ou sair pegando contato, comprando lista e transmitir. Não, isso você acha que vai te trazer algum benefício, mas vai te prejudicar bastante. Também poucas pessoas conhecem, mas tem muitas ferramentas de agendamento no mercado que assim são fundamentais, porque hoje a clínica tem lá a recepcionista, a pessoa liga, tem o dia X, hora tal, né? Então fica um pouco mais longo esse processo de agendamento. Então tem ferramentas no mercado que você manda o link para a pessoa olha a data disponível, vê a agenda dela e já agenda por ali. Você manda lembretes por WhatsApp, e-mail. Se for uma reunião, por exemplo, no Zoom ou no Google Meet, essas ferramentas até já mandam o link da sala para a pessoa. E funciona bastante para clínica, para profissionais liberais, para personal trainer, cabeleireiros. Então, são ferramentas que vão facilitar o dia a dia. Inclusive, tem ferramentas de agendamento que você já recebe pelo serviço no processo de agendamento, tudo de forma automática. Você não precisa nem ficar mandando link de pagamento. Então, sei lá, uma cabeleireira. Quero agenda para cortar o cabelo. Quanto que é? R$50 o corte? R$100 o corte? Então você libera essa agenda, a pessoa escolhe a data, a hora, cai na página de pagamento, faz o pagamento e já lhe recebe a liberação da agenda. Então isso facilita o dia a dia. Isso para eventos é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Porque aí você evita aquela situação da ausência. A pessoa
Marca não vai, né? Ah, não, vou receber na hora, né? Exatamente. Ela ocupa um espaço porque fez uma inscrição, mas acaba que não vai, prejudica todo o planejamento do evento. E assim, o profissional, o cabeleireiro, por exemplo, né? Estamos falando sobre cabeleireiros, ele perde a chance de ter um outro cliente naquele lugar, exatamente, porque fica travado. Então, assim, essas ferramentas elas ajudam bastante. Nós fizemos recentemente uma ação para uma clínica de vacinação com ferramenta de agendamento e assim foi muito positivo, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Tem alguma outra ferramenta aí que você destaca como principal? Ferramentas de criação de conteúdo, né? Tem bastante inteligência artificial que faz imagem, texto, vídeo, áudio, então essas ferramentas elas ajudam bastante. Só que é importante reforçar, você não dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Então o que ela te traz na tela é importante que você, principalmente as de texto, que você leia e reescreva com a sua linguagem, com o seu tom, porque cada empresa ela tem um tom, né? Tem empresas que são mais formais, tem um tom mais formal, empresa mais descolada. E a inteligência artificial, ela não vai identificar o tom da sua empresa em particular. Então você tem que dar o seu toque lá, dar uma azeitada, né? Você precisa ler e reescrever. E ferramentas, além de ter essas ferramentas de criação e de automação, é importante você ter ferramentas para mensurar os resultados. Porque não adianta nada, eu estou fazendo uma ação, disparo, invisto em ferramenta para executar essas ações, mas e aí, deu retorno? Não deu? Por que não deu? Até onde o lead foi na jornada? Então é importante que você tenha ferramentas aí para coletar esses dados e mensurar os resultados. Eu quero voltar já nessa questão do resultado, eu vou te fazer algumas perguntas em relação a isso, mas com esse destaque que você fez das principais ferramentas, né, pelo menos pelo que eu entendi aí, são algumas das principais, aí eu pergunto a você que é o especialista, por qual ferramenta começar? Existe essa ordem ou isso vai depender de acordo com a situação, né? Não existe uma ordem pré-definida, né? Mas a escolha da ferramenta, ela está diretamente ligada ao planejamento, ao objetivo. Então, quando um cliente passa para a gente, eu tenho esse objetivo. E é importante, principalmente a gente como agência, a gente sofre bastante, os clientes falam, eu quero vender mais. Mas vender mais é genérico. É a história da Alice todo mundo quer vender mais, né? Então essas metas, esses objetivos, eles têm que ser específicos. O cliente, Paulo, eu quero vender, aumentar 10% a venda deste produto. Já é uma informação específica. E é atingível. Legal, vamos pegar o produto. Quem é o público desse produto? Esse pessoas com mais de 40 anos, por exemplo. Legal. Onde esses caras estão? Onde o seu público está? Tá dentro do Facebook. Porque tem também a questão além do perfil, tem a faixa etária. Sim. O Instagram, ele tem pessoas mais jovens e o Facebook, pessoas com mais idade. Então, é aí que nós vamos conseguir identificar qual que é a melhor ferramenta. E outra coisa, no planejamento, o cliente vai nos passar o orçamento, a verba que ele tem. E isso também vai ajudar a gente definir, escolher a melhor ferramenta que vai atender. Então, assim, não existe, vou começar disparando o WhatsApp. Ferramenta X. Vou disparar o WhatsApp para quê? Você tem cliente no WhatsApp? Você tem o contato dos seus clientes? Ou você vai ficar incomodando os outros, mandando um monte de spam pelo WhatsApp e perder sua linha, né? Acaba sendo uma entrega, um trabalho bastante consultivo, bastante personalizado. Não tem uma receita, né, do bolo, como você explicou bem. E é bacana, né, saber que nessa especialidade vocês atuam olhando realmente para a dor, para a necessidade do cliente. E claro, vocês inicialmente, eu estou entendendo que vocês alocam ali, propõem, né, as ferramentas que vocês entenderem como especialistas que são adequadas
adequadas para aquela situação, olhando para o planejamento, né? Vamos pensar, já tem um planejamento definido. Vocês não vão definir público-alvo, se precisar, ok. Sim. Mas é outra coisa, né? Mas vamos pensar que tem ali. E claro que tem ali um valor, um investimento, a gente falar um pouco disso também. Mas se precisar fazer algum ajuste, alguma calibragem, porque o orçamento está menor, logicamente que se a gente está falando de calibragem, tirar ou mudar, isso impacta de alguma forma. Não dá para falar que não, né? Isso, como que as empresas veem essa questão de investimento, né? Nós ouvimos aqui em podcasts anteriores que alguns empresários, gestores em geral das áreas responsáveis aí por orçamento, eles acabam se confundindo, eu vou usar esse termo, e olham para alguns investimentos como custo, e não necessariamente como investimento para trazer o retorno e tal. Como que você vê isso hoje no mercado, as suas atuações, procede, não, estão mais abertos agora para isso, investimento? Procede, ainda tem muitos empresários, muitos empreendedores que veem isso como um custo e não como investimento, né? E é importante frisar que o resultado, ele está atrelado ao quanto você investiu, né? Vamos falando aqui de tráfego pago, né? Tem clientes que chegam, eu quero fazer anúncio no Instagram, Facebook e Google, mas quanto você tem? Vou falar um valor qualquer, R$300 por mês. Fala, então, você não vai fazer anúncio nas 3 redes, porque não vai valer a pena. O que você precisa? Porque voltando àquela questão de etapa do funil, né, da jornada, cada rede social pega o cliente em uma determinada etapa. O que você quer? Você quer fazer um trabalho de marca? Então vamos para a rede social e colocar esses R$300 lá no Facebook e no Instagram. Você foca em uma, por estratégia, porque o resultado vai ser do que pulverizar um pouquinho em cada uma. Não, eu quero vender, eu preciso vender. Então vamos para o Google. Porque o Google, você pega o pessoal na etapa de conversão, fundo de funil, ali, né? Que o cara tá buscando. Ele já decidiu o que quer comprar. Entendeu? Então vai ser muito mais assertivo. Outro detalhe que as pessoas costumam, assim, tem muita gente vendendo facilidades, né? Vendendo vantagens que não existem na internet. Então, assim, tem gente que acha que já vai botar uma grana no Google, no Instagram, no Facebook e já vai vender. Não é assim. Quando entra um cliente novo que tem essa restrição de recursos, a primeira coisa que eu pergunto, você vai precisar dessa grana para pagar um boleto o mês que vem? Eu vou. Então, paga o boleto. Não, mas você não garante. Eu não consigo, a gente não pode garantir. O que eu garanto eu vou pegar todo o meu conhecimento da minha equipe e botar a sua campanha para rodar. Mas assim, existem um monte de outros fatores que vão contribuir para o resultado ser positivo ou negativo. A gente fala que não existe tráfego bom que resista à oferta ruim, por exemplo. Nós já tivemos casos de cliente que em 3 meses mandamos 500 leads, chamar esse cliente no WhatsApp, a equipe dele de atendimento, e ele não fechou uma venda. Ele veio reclamar com a gente. Eu falei, peraí, peguei o WhatsApp e mandei uma mensagem para esse número de atendimento e assim, me chutaram. Eu falei, tá vendo aqui? Eu tô mandando o cara, eu posso mandar o cara com o cartão na mão, assim, onde eu pago? Seu time não vai vender. Não tá dando continuidade, né? Então, além dessa questão, muito empreendedor fala, é custo, será, não sei e tal. Mas depende muito do time que vai receber esse cliente, né? Ele tem que olhar para dentro de casa também. Então, assim, minha oferta tá uma oferta competitiva. Um produto que o mercado vende por 100, você está vendendo por 1.000, vai vender? Depende. Pode ser que venda. Vamos ver sua marca, né? É aquela história do café. Tem café de R$2, R$3 na padaria e tem o café em algumas, né? Que custa 15, 20 reais e tem público para os dois. Tem público para os dois. E muitas vezes você acha melhor o que é mais barato do que o que é mais caro. Sim. Porque você tem a questão de posicionamento, marca, você é especialista nisso. É isso. Dependendo da sua marca. Se sua marca está posicionada em produto premium,
Você vai vencer, se aquele seu produto for 10, 20%, 30%, 50% ele é prêmio mais caro, realmente, só que prêmio. A percepção de sabor do consumidor não significa que vai ser que é o melhor. É isso aí. Então essa questão de investimento, muito empreendedor, né, muito empresário fala que é custo, porque às vezes teve uma experiência negativa, né? Uma outra visão que o pessoal tem, eles chegam pra gente assim, você trabalha com anúncio, LinkedIn, Facebook, você impulsiona post? Fala, não impulsiono post. A gente faz gestão de tráfego. Não é ir lá, colocar uma grana na postagem, mandar impulsionar e panfletar a rede social. Não, a gente não usa esse caminho. A gente usa a conta de UBM, né? A conta de anúncios da Meta, segmenta público, enfim. Paulo, mas é por isso, ao meu ver, que você citou aí, né, de alguns trabalhos que não dão certo, né, não necessariamente naquele sucesso e tal, mas eu vejo que essa visão também, muitas vezes nossa, do empreendedor, do cliente, e eu me coloco nessa situação, ela é equivocada, de, não deu certo, aí eu vou culpar a ação de marketing sem olhar para tentar investigar o porquê não deu certo, como você citou aí nesse exemplo, né, que você mandou e você viu que não ia vender nem que chegasse com o cartão. Só que esse exemplo que você deu também do impulsionamento, eu já vi isso, inclusive, falando assim, a primeira coisa, né, as pessoas, os empreendedores, muitas vezes eles acham que é a receita do sucesso, a receita do bolo. Impulsiona. Então, assim, quando você trata com uma empresa, com um profissional que é honesto, que tem ética, ele vai explicar que não é impulsionamento, gestão de tráfego, porque é mais do que impulsionar. Muitas vezes, você precisa impulsionar agora, sim ou não, né? Agora, se você pega aí, e aí surgem entre aspas, as fraudes, né? Ou aquelas empresas ruins, né? Que não tem qualidade, que falam assim, você impulsiona, assim, o cara vende qualquer coisa, sabe aquela coisa assim? E aí não vai ter a satisfação do cliente, a experiência dele de consumo, né, desse fornecedor vai ser ruim, e aí rotula todo o mercado, todas as empresas que praticam de forma correta, né, o marketing e a utilização das ferramentas. Então isso é bastante complicado, porque acaba banalizando. Banaliza. Né? O empreendedor também ele tem que buscar um pouco de conhecimento antes de uma contratação, ou um profissional de confiança para tirar as dúvidas, para realmente contratar o serviço certo. Sim. Porque se ele não contratar o serviço certo, isso vai acabar impactando de alguma forma para ele. É por aí. E assim, é muito comum mesmo, a gente às vezes perde alguma concorrência, né, com o cliente cotando. Eu já tive inclusive clientes que falou, Paulo, eu senti que você é um cara experiente, mas assim, eu fechei com a outra que a outra me cobrou menos. Então, assim, já aconteceu isso e depois de 3, 4, 6 meses o cliente volta. Você lembra de mim? Você me passou uma proposta assim, assim, assim. Cara, fechei na outra e não deu resultado. Então, voltando à questão de custo e não investimento, né? Muita gente pensa, né? Tem essa percepção de que marketing é custo e assim, joga dinheiro fora. E de repente você ficou 6 meses com outro profissional, não teve o resultado. Às vezes não é nem que o cara é ruim, tá? Às vezes o cara tem uma especialidade numa determinada área, mas você pediu para ele fazer um outro tipo de serviço. Não é aderente àquela... não é aderente. A gente costuma pensar o seguinte aqui, né? A gente debate bastante, fala com muitos profissionais, que quando você que é empreendedor, empresário, o gestor que decide ali, que dá aprovação de uma proposta técnica comercial, é um erro você olhar realmente apenas para o preço. Não pode olhar só para o preço. Você tem que olhar outros aspectos, outras variáveis, como o entendimento do escopo. Bacana, eu tenho um preço melhor, mas só que o meu entendimento do escopo tá totalmente, tá faltando, né? Eu como fornecedor te mandei a proposta, mas o entendimento do escopo por parte do fornecedor não foi completo, não foi correto. Você tem a questão do atendimento, o prazo de atendimento, se tem condições realmente de cumprir. Você tem que olhar um pouco da experiência desse fornecedor, pesquisar, ver alguns clientes de repente que ele já atendeu, alguns depoimentos, ou seja, tem outras variáveis e não somente o preço. Claro que se existiu uma diferença muito
grande de preço, alguma coisa está errada, tem que olhar isso também. Muitas vezes faz sentido aquele preço ser muito maior e outras vezes também pode ter tido um erro de preço, de precificação, né, por parte daquele fornecedor que apresentou o preço maior. Mas existem outros aspectos, se não somente o preço, para você considerar em uma análise de uma aprovação de proposta técnica comercial, senão eu acabo errando em um momento muito importante do processo. Porque você tem que avaliar também, por exemplo, nós como agência, na hora de passar uma proposta, a gente tem que avaliar o tamanho do projeto, quantas horas a gente vai ter que alocar um funcionário por dia, por semana, né? Enfim, depende muito, cada projeto é um projeto. As próprias ferramentas, né? Porque quando um cliente contrata a gente, as ferramentas que nós utilizamos, que nós no nosso dia a dia, a gente acaba oferecendo também para o cliente. Então, às vezes, você recebe uma proposta que está só o valor da agência, não está incluso as ferramentas. E na nossa a gente inclui as ferramentas, porque existe um custo. Até porque é subjetivo isso, né? Não ter de forma detalhada ali as ferramentas. Aí eu fico imaginando lá na frente o cliente cobrar alguma ferramenta e o fornecedor falar, não, mas não está previsto. Não está previsto. É um entendimento do escopo. Ou então vir e fala assim, legal, a gente vai fazer um e-mail marketing, mas você tem que assinar isso aqui para disparar os e-mail marketing. Então, né, e assim, tudo é negociável, né? Evidentemente a gente tem que valorizar os profissionais, né? Mas assim, não encaixou, chama o comercial, né? Quem está te atendendo, o vendedor daquela agência, o comercial daquela agência. Cara, isso é o melhor que você pode fazer por mim, dá para dar uma mexida, então vamos modular essa proposta. Pô, não tenho grana agora para fazer o projeto todo. Se eu fosse começar por um desses... Que a venda consultiva, mais personalizada. Que aí volta também aquela pergunta que você fez, por onde começar, né? Qual ferramenta começar? E o nosso trabalho também é esse, porque às vezes o cliente senta, né? Chama uma reunião, Paulo, eu quero anúncio Facebook, Instagram, TikTok, site novo, bot, e assim, ele pede tudo. Aí na conversa a gente tem que ter aquele feeling de sentir, mas ele precisa de tudo. Exato. Ele está no momento até mesmo financeiro da empresa para ter tudo. Então, às vezes a gente diminui o pacote, que assim, pô, a agência tem que lucrar também, aumentar faturamento, mas às vezes a gente dá um passinho para trás, naquele momento, e fala, olha, você não precisa ter tudo, vamos começar por Google, que é fundo de funil, a galera já está procurando pelo produto, pelo serviço. Então vamos começar lá, você começa a vender, a capitalizar, pô, sobrou mais uma grana para investir, vamos fazer o que agora, Paulo? Entendeu? Então é importante também, quando vocês forem pedir uns serviços de agência, você deixar aberto isso para quem está te atendendo, né? Eu penso que com esse passo para trás que você citou aí, né, como exemplo, esse pequeno passo para trás, ele pode, mais à frente, a médio prazo, ou não importa o tempo, ele pode te ajudar a dar mais 3, 4 passos adiante. Sim. Porque, como você disse, a questão, logicamente, dos valores, né, do fornecedor, os valores ali, né, toda a questão de ética profissional e tal. De novo, tem que ter a conexão entre as áreas, porque não adianta também o vendedor tá ali, muitas vezes, sedento, né, por vender, e ele não se contenta só em vender o que o cliente precisa. Ele acaba aproveitando ali uma oportunidade que ele teve e ganhou e quer vender o mundo sem a necessidade de ter o mundo. E o que vai acontecer? Lá na frente, certamente, em algum momento, isso vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça, porque o cliente não precisava daquilo naquele momento. Então, é legal quando você encontra uma empresa, um especialista, um profissional que consegue realmente segurar essa ânsia aí também de vender, que é importante, mas vender o que a empresa precisa. Sim. Não mais do que isso, né? Sim. Porque tudo tem o tempo certo. E você mantém o cliente, né? Se você empurra um monte de coisa para o cliente dura 2, 3 meses e encerra o contrato, né? Agora, se você faz um trabalho de a cada momento um passo, você vai construindo um relacionamento sólido e você vai ajudando o cliente a escalar, porque também não adianta nada. Tem cliente que, se você aumentar 20% o volume de venda dele, ele quebra, porque ele não vai conseguir atender a demanda.
Então, é importante a agência também Perfeito. ter essa percepção e sempre, mas assim, sempre agir com transparência. Sim. Eu já vi no mercado, clientes falam assim, pô, Paulo, eu tava conversando com a agência tal lá e o cara me falou que se eu colocar 100 mil por mês de tráfego, eu vou faturar 500 mil. Eu falo para ele, cara, então fecha com ele, se ele te garante isso. Se tiver assinado ali. Manda ele assinar e fecha com ele. Exatamente. Porque não depende dele. Não tem fórmula mágica. Depende muito, o cara que vai atender, o comercial desse cliente, se vai estar dando um bom atendimento, se a oferta é uma oferta boa, competitiva, até mesmo a entrega do resultado, a gente faz toda a otimização, segmentação, mas quem entrega não é a gente, é a ferramenta. Exatamente, são muitas variáveis. São Algumas muitas controláveis, outras não controláveis, e aí é impossível você realmente garantir. É impossível. Paulo, estamos caminhando aí para a reta final, o papo tá bom. Eu costumo dizer aí com a produção que quando o papo tá bom, passa rápido. Passa rápido. Eu gostaria de fazer 2 perguntas em uma aqui para você. Vamos lá. A importância de um especialista na execução de tudo isso que nós estamos falando relacionado às ferramentas, e qual é a tua visão sobre o uso, né, de um profissional próprio, a empresa mesmo ter, isso é normal, ok, tudo certo, ou buscar um parceiro fornecedor especializado? Fala rapidamente um pouquinho para nós sobre excelente isso. pergunta. A importância é fundamental um especialista para execução dessas ações, para a criação das estratégias primeiro e para a execução das ações. Porque é só um especialista que vai ter o conhecimento das ferramentas disponíveis, vai avaliar qual que faz mais sentido. Às vezes tem 2, 3 ferramentas que fazem praticamente a mesma função, com um detalhe ou outro de diferença, então é um especialista que vai avaliar. Pô, essa aqui faz sentido, essa não faz, né? E o especialista também, ele, na maioria das vezes, né, a gente falando de especialista, já passou por várias ações, já rodou muitas campanhas, então ele tem esse conhecimento, né, do que costuma dar certo para um nicho e não dar certo para outro nicho, para outro segmento. E assim, a vantagem de você contratar, ter um especialista dentro de casa, é que você vai ter um cara full time lá, né? E em contrapartida pode ser que ele tenha um certo percentual de ociosidade, porque não sei, se a sua empresa não tiver demanda para estar subindo todo momento, né? Todo momento, vai chegar um momento ele vai estar ocioso. Outra coisa, quando você contrata uma agência, você não contrata uma cabeça, né? Você contratando um cara CLT, por exemplo, para dentro da sua empresa, você vai contratar uma cabeça, uma pessoa e vai levar as experiências e o conhecimento dela. Uma agência você vai contratar 5, 6 profissionais pelo preço de um. Você vai ter o copywriter, você vai ter o assistente de marketing, você vai ter o gestor de tráfego, você vai ter o especialista. E na maioria das vezes você vai levar ferramentas também por um preço menor do que se você for assinar essas ferramentas por fora. Então, você, em vez de comprar, sei lá, se você tem 5 profissionais, né, que vai no pacote dessa ação, e cada um tem 10 anos de experiência, você está levando 50 anos de experiência, né? E cada profissional, assim, 2 estrategistas, cada um vai ter experiências diferentes. E é importante ter essa sinergia dentro de uma agência. Bom, você tem 3 gestores de tráfego. Cara, é bom colocar os 3 para sentar numa mesa e discutir sobre cada conta de cliente, porque um vai falar, cara, eu fiz no passado para um cliente desse mesmo nicho, tal ação, e cara, deu bom. Então, você está levando assim, uma experiência, assim, um capital humano e experiência muito maior do que você contratar apenas um, e isso tudo, na maioria das vezes, vai sair pelo preço de um, né? Você vai levar um time pelo preço de um. Bom, eu tenho a minha resposta, né? Eu fiz aqui a pergunta, quem perdeu aí pode voltar um pouquinho aí, né? Quando estiver disponível no YouTube. E com a explicação aí, com a aula aí do especialista, o Paulo Júnior, eu tenho a minha resposta, mas eu não vou falar não. Não vai falar. Eu vou deixar você ter a sua resposta aí, tá bem? Vamos lá. Vamos. Paulo, uma última pergunta aí para você. Tendo tempo a gente faz uma segunda. Benefícios principais, pelo menos, né? Nesse processo de uso de ferramentas de forma macro, quais são esses benefícios que você enxerga em geral? Eu sei que pode variar. Bom, benefícios de ferramentas é a automação, né? Você diminui o investimento em mão de obra e você tem essa automação. Você vai ter lá uma ferramenta trabalhando 24/7, né? Não vai ter sábado, domingo, feriado, ausência.
Mensuração de resultados. É muito mais fácil você mensurar os resultados quando você utiliza a ferramenta. E o grande lance é assim, todo mundo, hoje em dia, todo mundo vende as mesmas coisas que você. Então a concorrência está muito grande. O que vai ser, assim, eu até brinco, eu falo que hoje tudo é commodity. Tudo é commodity, porque você pode comprar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, o que vai fazer a diferença da sua marca no mercado é a experiência que você gera quando você atende aquele cliente, a experiência que você oferece para aquele cliente. E as ferramentas, elas podem te proporcionar excelente experiência e fidelizar o cara. E às vezes o cara deixa de pagar um pouquinho mais barato para comprar no seu concorrente e compra com você, porque você proporcionou essa experiência para ele. Muito bom. E a ferramenta, ela te dá isso. É isso aí. Como eu disse, né, quando o bate-papo é bom, o tempo passa rápido. Eu já assumo um compromisso aqui com vocês todos que nos acompanham. Eu tenho outras N perguntas aqui para fazer para o Paulo Júnior. Estou disponível. Certamente, né, a gente entrar um pouco mais, inclusive, na parte do marketing, do uso das ferramentas. Mas hoje, né, esse tema chegou ao fim devido aí ao nosso tempo. Eu quero apenas, né, pedir a você então que deixe para nós, todo convidado que passa por aqui faz isso, a dica do especialista do Paulo Júnior da Case Sucesso. Vamos lá, a dica do especialista. A primeira dica é fazer o planejamento. Não faça nada, não coloque dinheiro em nenhuma ferramenta, em nenhuma ação, se você não tiver feito esse planejamento. Definido público, objetivo, verba, porque vai ser o seu mapa. Isso é fundamental, né, para que você inicie qualquer criação de estratégia. Outro ponto é olhar para dentro de casa. Que como nós conversamos, eu citei um exemplo aqui, não adianta você mandar cliente para sua empresa se sua empresa não está preparada para atender ele, se seu time, o pessoal que vai receber esses clientes, não estão treinados, não tem um roteiro, um fluxo de atendimento. Então, isso é fundamental. Uma outra dica é mensurar sempre os resultados, né? Mensure sempre. Não adianta você investir grana também numa ação, em ferramenta, se você não sabe se deu resultado, se não deu. O meu telefone está tocando mais. Isso não é mensuração de resultado, né? E a quarta dica é teste. É tudo teste. Às vezes o que dá certo para a sua empresa não vai dar certo para o seu concorrente, por exemplo. Então você tem que monitorar a concorrente, ver o que o mercado está fazendo, mas nunca copie seu concorrente também, né? Eu falo que quem copia muito o concorrente, no máximo chega em segundo lugar, porque o concorrente que está sendo copiado está sempre à frente. Exato, né? Vai estar sempre primeiro. E é isso, e perseverem, porque o marketing é isso, não existe uma fórmula de bolo. Testem bastante e muito vão para cima e procurem profissionais aí qualificados, né, de credibilidade, para não jogar dinheiro fora também. Ok, muito bom. Boa dica. E uma dica composta de 4 subdicas aí, ó. Não é para qualquer um não, hein? Paulo, então agradecemos aí a sua presença, a sua participação aqui do Podcast Networker. Foi muito bom o tema, eu não estou exagerando, tem muitas outras perguntas para fazer para você. A gente vai marcar aí uma segunda, né? Estou à disposição. Uma segunda oportunidade para complementar, trazer um complemento desse tema de hoje. Obrigado, em nome de toda a produção Networker. Eu que agradeço, Ronaldo. Um abraço, sucesso e sucesso aí para todos os ouvintes, né, do Podcast Networker. E desejo sucesso a todo mundo aí. Se precisarem, posso passar o Pode ficar contato? à vontade. Bom, caso vocês queiram, a gente pode fazer um bate-papo, uma sessão estratégica. Entra lá no nosso site, casedesucesso.com. Fala com o nosso botzinho lá, você já vai conhecer o botzinho. Aí, tá bom? Legal. Conversa lá com o bot e agenda uma sessão estratégica comigo para a gente bater um papo, falar um pouco mais sobre o seu negócio e eu te propor algumas sugestões, né, de ações. Legal, Valeu, bacana. Obrigado, Paulo.
E a você que nos acompanhou, né, nosso público aqui, empreendedor, aluno, empresário, profissional das mais diversas áreas, também agradecemos muito por acompanharem aí todos os podcasts Network, todas as segundas-feiras com conteúdo novo. Muito obrigado pela audiência de hoje. Até o próximo podcast Networker. Sintam-se abraçados.